Shalom, Shabbat. Eu não sei se você sabe, hoje nós estamos no Shabbat Jirá, né? Sabe disso? Que é um momento de gratidão e alegria pela libertação no passado, quando Hashem conduziu Israel à libertação por meio de Moisés. E hoje também tem alegria quando experimentamos a redenção em definitivo através de Yeshua HaMashiach. Então, você quando foi salvo e aceitou Yeshua, é porque o Pai te libertou através de Yeshua HaMashiach, como fez com Israel através de Moisés. Por isso você foi batizado em Yeshua, assim como Israel foi batizado em Moisés. Você sabia disso, meu irmão? Então fique sabendo. E hoje é um convite para cantar louvores e adoração, bater palmas a Ele e ao seu Filho, glorificando o nome dEle. Às vezes nós nem sabemos como nos portar diante, nem do Pai, nem do Filho, né? Às vezes nós temos que aprender. Então, meu irmão, quando você estiver adorando o Senhor, lembra disso, que se você está ouvindo a palavra, é porque Yeshua pagou um preço altíssimo para isso, para te salvar. Amém? A gente nem estava na terra quando Yeshua estava naquele madeiro, tendo a sua mão perfurada. Eu acho que também não é só a parte física, mas a parte da alma, não é? Porque ele sofreu fisicamente, mas sofreu muito espiritualmente, porque foi cortado do Pai por culpa nossa. Por isso que ele fala o Salmo, né? Senhor meu, por que me abandonastes? Por causa do meu pecado, porque o pecado faz separação entre nós e o de Revavirê. Amém? Por causa do nosso pecado ele foi cortado. Então ele sofreu fisicamente, sofreu na alma e sofreu em espírito, para que nós pudéssemos ser libertos de todo o nosso pecado. Amém? Então, o Yud Revavirê, o Hashem, continua sendo o nosso libertador, ontem, hoje e para sempre, por meio de seu Filho, pelo sangue que ele derramou no madeiro. Por isso nós temos lá em Apocalipse uma coisa interessante. Por isso que eu chamo a atenção, para nunca esquecer disso. Vai lá em Apocalipse 15, de 2 a 4. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e de seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Yud-Heh-Vav-Heh. Amém? Ó, e cantavam o cântico de quem? De Moisés, servo de Hashem. E o cântico de quem? Do Cordeiro, filho de Hashem. Então são dois cânticos. Um, cântico de Moisés, servo de Hashem, e outro, cântico do Cordeiro, filho de Hashem, de Yud-Heh-Vav-Heh. Está vendo aí? Olha o que eles estão cantando. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor El Shaddai. Quem é El Shaddai? Yud-Heh-Vav-Heh, é o Pai. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. É porque está rei aqui, aí as pessoas já pensam logo em Yeshua. Mas aqui é o Pai. É o Rei eterno. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e andarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então aqui está cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A salvação
por intermédio de Moisés e a salvação eterna por intermédio de Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo. Nunca esqueça, porque são só duas. Amém? Na época de Israel e agora nesse nosso período aqui. Amém? Não significa que Yeshua veio e que tudo lá atrás foi, né, como a gente acaba aprendendo nas igrejas. Isso não é verdade, não, meu irmão. Amém? Tanto é que Apocalipse está dizendo aqui que não é. Você não pode esquecer nem de um nem de outro. Porque Moisés foi um servo fiel na casa de Elohim, que somos nós, como servo. Mas Yeshua o é como filho e herdeiro de todas as coisas. Amém? Mas Deus não elimina Moisés porque mandou o filho. Deus não faz isso. Quem faz isso é o homem, Deus não, tá? O cântico de Moisés, servo de Yud Revavier, lembrando a libertação de Israel no Êxodo, quando Moisés conduziu o povo e eles cantaram após atravessar o Mar Vermelho. Lembra de Miriam? Você acha que Miriam ela era cantora? Hein? Ela cantava nas rádios na época? Não, meu irmão, aquilo ela foi cheio do Espírito. O pai estava presente ali, entende? Inclusive o filho também, né? Em oculto, vamos por assim dizer. Então foi uma maravilha. E o cântico do Cordeiro, exaltando Yeshua Hamashia como redentor universal. Moisés não é redentor universal, mas Yeshua o é universal. Você sabe que quando eu comecei a ler, eu tive um pouquinho um choque. Porque eu comecei a ler a Torá. E aí eu comecei a ver Moisés como Salvador, libertador. E tem outros, não tem? Em Israel, tem outros libertadores. Até tem mulher. Esther foi libertadora de Israel. Mas esses libertadores, eles são sempre locais, só daquela geração, não é? Agora, Yeshua não. Yeshua o é um libertador eterno e universal. Amém? Aí eu resolvi o problema. Falei, meu Deus, resolvi a questão. Porque às vezes a gente aprende dentro da igreja só a respeito de Yeshua. Aí vai ler Torá e gera o quê? Uma certa confusão. Amém? Mas você vai ver que o Senhor usou Josué também. Josué é um libertador, não é? Josué, Moisés, Josué. O mais famoso de todos eles, vamos dizer assim, é Moisés. Não é? E o eterno é Yeshua. Tá bom? Então não tem nenhuma confusão com isso, tá? Yeshua traz a vitória definitiva sobre o nosso algoz, sobre o pecado e inclusive sobre a morte. Você vai notar que os outros não conseguem trazer vitória sobre a morte, mas Yeshua traz a vitória também sobre a morte, porque é a maior inimiga do homem, né? A morte é terrível. Eu já vi gente filosofando sobre a morte, mas a morte é inimiga do homem. Ninguém gosta de morte. Gosta? Ninguém gosta, gente. Ninguém quer morrer. Se a gente pudesse correr, a gente corria, não corria? Nem olhava para trás. Mas não tem jeito. Então a gente morre, mas ninguém gosta. Morte é inimiga do homem. Não fique filosofando que a gente. Nada disso. É horrível a morte. Inclusive, dentro dos evangelhos, está dizendo que a morte é a última inimiga a ser vencida. Então, meu irmão, Deus está falando que não fica filosofando aí com morte, que é muito legal, bacana, que você vai para outro, como é que eles falam? Para outra dimensão, outro estágio, pá. Depois você volta como passarinho, sei lá, com alguma coisa. Não entra nessa não, que isso não é de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus, tá? A morte é inimiga, ninguém gosta dela, não é? E tem mais, você já notou que a morte, ela corta relacionamento, isso fere a alma humana. Então não pode ser uma coisa boa. Não confunda aquilo que Deus fala, que a morte dos santos é alegria para ele. Isso é outra questão, meu irmão. Mas a morte é nossa inimiga. Amém? E ela está sendo derrotada. Ela será a última.
E o dia que a morte for derrotada, Yeshua vai se levantar com toda a criação aos seus pés e se prostrará diante de Yud-Heh-Vav-Heh, o Pai. Amém? Para que ele seja tudo em todos. Isso é um mistério que nós vamos entender mais adiante. Amém? Como é que é o Senhor ser tudo em todos? A gente vai ser cheio dele. Só vai ter gozo, alegria e maravilhas. É difícil de imaginar, né? Mas a gente pode falar para ir entrando dentro do nosso coração, para que nós tenhamos esperança na palavra da verdade. Então, meu irmão, e nessa paraxá, nós encontramos Israel no mês de Abib, ou Aviv, não é? Nós encontramos Israel nesse mês, que é mais ou menos março e abril do mês nosso aqui, né? O, é, também. O povo de Israel sai em definitivo da escravidão do Egito, depois de 10 pragas lançadas pelo Criador sobre o grande e poderoso império egípcio. Equivale aos Estados Unidos hoje, não é? Naquela época, guardando as suas devidas proporções, e o Egito representava os Estados Unidos hoje. E você imagina um povo escravo desse povo poderoso sendo retirado. Presta atenção, a cabeça do ser humano é terrível. Olha só, se Israel era escravo do povo egípcio, significava que os egípcios eram superiores aos judeus. Então, os deuses, ou o Deus dos judeus, era menor que os deuses egípcios. Então, isso, meu irmão, representa uma coisa, uma derrota extremamente profunda, tanto física quanto espiritual, porque a gente só olha a parte física, mas não olha a espiritual. Havia uma guerra espiritual sobre o Egito. Uma guerra dos demônios contra o Criador dos demônios. Amém, meu irmão? Uma guerra ferrenha, cuja qual ninguém poderia vencer senão o Criador de todas as coisas. Por isso que ele arranca com braço forte Israel daquela grande e poderosa nação. E não sei se você sabe que o Egito nunca mais foi aquela potência depois disso. Amém? Então, mas tem uma coisa interessante. E a partir de agora, o Senhor vai guiar o povo pelo caminho. Deus não só liberta, ele conduz no caminho. Tem até um texto dos profetas que Israel, acho que é Isaías, Israel estava em pecado e Deus falou que voltaria a guiá-los, né? E que por trás deles mostraria o caminho a seguir, à direita ou à esquerda. Não é porque Deus não liberta e larga, não é? Igual o escravo aqui no Brasil, né? Libertar e largar. Não, Deus não faz isso. Liberta e conduz no caminho. Veja em Êxodo 13, 17 a 18. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Elohim não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Elohim disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo guerra e volte para o Egito. Mas Elohim fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Presta atenção, meu irmão. A gente tem que prestar muita atenção na Bíblia. O Senhor tira Israel do Egito com um braço forte, cheio de poder incontestável, porque o homem nunca tinha visto aquilo, não é? Imagina você, na terra onde Israel estava, no Egito, tinha luz, e em todo o Egito, trevas. Gente, isso é poder incontestável, não tem nem o que falar, tem? Moisés fala, ó, a água vai virar sangue. Gente, toda a água no Egito virou sangue. Você tem ideia do que é isso? A palavra diz que até dentro das, das vasilhas tinha sangue, meu irmão. Você não tem ideia do que é isso.
Nem eu, nenhum homem tinha visto isso na terra. E posso afirmar a você que nenhum homem viu de novo. É um poder incontestável. Mas agora, nem judeu tinha visto isso, gente. Nem judeu, ninguém. Homem nenhum na terra viu isso. Era um poder que, gente, deve ter abalado a estrutura da terra. Vai vir gafanhoto? Vinha uma multidão de gafanhoto, meu irmão. Você já viu gafanhoto em deserto? Faz assim mesmo, pode fazer. Pois é. E como é que foi para o Egito? Dentro do Espírito. É porque às vezes a gente não medita, gente. Gafanhoto vai fazer o que em deserto, meu irmão? Morrer torrado. Mas foi. Então foi um poder nunca visto. E nós também não vimos, a nossa geração não viu. Mas aí, para pensar. Logo depois dessas maravilhas todas, Deus sai dirigindo Israel. E a Bíblia diz que o Senhor não passa pela terra dos filisteus, porque esse caminho estava cheio de guarnição militar dos filisteus. Ué, e daí? Ele acabou de destruir a maior nação. Filisteu nem era uma nação poderosa, como o Egito era. Aí Deus faz aquelas maravilhas dentro do Egito, sai com o povo de Israel, e ao invés de passar pelos filisteus e rebentar eles também, ele não faz isso. Estranho, né? Eu, quando li isso, eu falei, Senhor, por que não passou logo com roda em cima deles? Seria difícil para Deus passar com Israel pelos filisteus, gente? Vocês nunca pensaram nisso, não? Olha o que a palavra fala, que Deus não foi pelo caminho mais rápido, que era passando ali pelo litoral e subindo Gaza. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Qual a dificuldade do Senhor derrubar os filisteus? Não derrubou o Egito? Então por que que ele não levou Israel pelo caminho mais curto? Primeiro vou dizer uma coisa para vocês. O caminho da salvação é estreito. Não é fácil. Primeira coisa. E ali Deus não está salvando Israel, libertando Israel. Então ele colocou Israel primeiro no caminho estreito, no caminho dificultoso do deserto. Porque, meu irmão, Deus não tem nenhuma dificuldade de derrubar a nação dos filisteus. Por que que o Senhor não manifestou poder também diante dos filisteus e passou com Israel com braço forte, como fez com o Egito? Seria muito mais fácil. O Egito era a nação dominante da região, gente. Todo mundo tinha medo do Egito. Era o maior exército, eu acho que em termos de riqueza era também a nação mais rica da região. Não teria. Se Deus derrubou o Egito, equivalia assim, se Deus derrubou os Estados Unidos, por que não derruba o Brasil? Mole, não é? Essa pergunta, meu irmão, tem uma força enorme. Apesar de muita gente não fazer isso, essa pergunta. Eu vou dizer uma coisa para você, você tem que perguntar as coisas da Bíblia, viu, meu irmão? Às vezes você olha uma coisa, se você prestar atenção, você vai ter perguntas e questionamentos, e Deus não vai brigar com você se você perguntar. Nós precisamos questionar. Por que, Senhor? Por que tu não passou também nos filisteus ali em Gaza? Essa mesma Gaza que está essa briga ali, eram os filisteus que habitavam ali. Deus podia ter passado com as pessoas por ali. A imagem do deserto
atravessa toda a tradição de Israel, viu, meu irmão? Toda. E não é por acaso. O deserto é um lugar físico, claro, né? Mas também é um lugar poderoso de transformação, de vulnerabilidade e também de revelação. Porque você vai ver que é no deserto que Deus revela a sua palavra. Por que Deus não revelou lá dentro do Egito? Você está entendendo, meu irmão? E mais, o deserto é um lugar que o nosso Criador nos prova fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É lugar de prova. O deserto é o lugar onde nada pode tirar nada pode te distrair, na verdade, né? Você não tem distração no deserto. O que você vê no deserto? Areia, céu azul sem uma nuvem. É isso que você vê. E de roupa, de sombra. Onde é que você acha uma sombra no deserto? Acha aí, procura aí. No Egito havia barulho, rotina, trabalho, opressão, ídolos e uma estrutura social montada. Comida, cebola, pepino, água mineral com gás, sem gás. Tinha uma estrutura social. No deserto, meu irmão, não tem nada. No deserto, não tem shopping. No deserto, não tem McDonald's, não tem. No deserto, você não diz assim para o outro, vamos comprar uma água gelada ali. Vamos parar e descansar ali, porque ali tem uma sombra. E quero perguntar para você, quem já foi na praia aqui? Todos vocês, né? E quando dá meio-dia, aquele sol de rachar, e o seu pezinho encosta na areia da praia, o que que acontece? Dá bolha, sabia? Se você ficar da bolha, imagina no deserto. A gente precisa avaliar as coisas com mais vagar, gente. Não tem Havaiana. Queima também, porque a areia vai. É verdade. No deserto, meu irmão, é onde o ser humano percebe que, na verdade, não tem controle de nada. Acabou para você. Se te botar no deserto, meu irmão, acabou. Se te botar com a camisa azul, um jeans, e vamos lá, um tênis, se você conseguir sair do deserto, você vai sair com essa mesma roupa, com esse mesmo tênis rasgado e talvez o seu tênis todo furado. Se sair. É, se sair. Então, no deserto, eu começo a perceber que eu não tenho controle nem domínio de nada, porque dentro da estrutura social, nós nos sentimos seguros sem precisar do Criador. Você está na sua casa, deu fomezinha, você liga para o iFood e o iFood vem até você. Ou você está faltando carne em casa, você nem sai atrás do bicho com flecha. Você vai no açougue, que a carne já está lá, preparadinha para você, e você ainda reclama com o açougueiro, briga com ele, porque a carne não está como você quer. Você nem sai para caçar. No deserto, total. Cara, se a gente for para o deserto, você não tem comida, não tem bebida, não tem sombra, não tem alívio, nem de dia
nem de noite, porque você fala assim, poxa, vai chegar de noite, pelo menos não tem sol na minha cabeça. Aí vem um frio que tu não aguenta. Aí você tem saudade do calor. Quando chega no calor, tem saudade do... Então, tu nunca está bem no deserto. Olha aí, ó. No deserto não há água garantida, não há comida, não há sombra. No deserto não tem árvore para que você possa aliviar o rigor do sol sobre a sua cabecinha. Não tem árvore. Você não vai encontrar. Logo, até para obter a sombra no deserto, você precisa depender do Criador. Olha o que está no Salmo 121 que você canta, de 5 a 7. Yud Revavirê é quem te guarda. É ele que é sua sombra à direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Yud Revavirê te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Dependência total, até para a sombra. O deserto é o lugar onde o ser humano percebe que não controla coisa nenhuma. Interessante e paradoxalmente, é justamente aí que tem que nascer o quê? A emuná, a fé. Meu irmão, ou você crê, ou você espera nele, ou você morre. Tem gente que fala assim, eu vou jejuar. Tem na banho, não tem água. A pessoa fala, vou jejuar. Mas aí a carne começa a gritar, ela abre a geladeira, e aí come. No deserto, se você não confiar no Senhor, você não come. Amém? Se você não confiar no Senhor, você não bebe, não tem roupa nova, não tem sandália, não tem carne, não tem nada. Se coloca no deserto, lá é que Deus vai gerar no nosso coração a confiança inabalável nele. Mas ele vai gerar em nosso coração não uma fé intelectual, coisa que temos visto aí. A fé é fruto de um relacionamento com confiança. Não é aquilo que se aprende na escola teológica. Não, no deserto, você vai aprender a ter um relacionamento com ele. Porque senão, tu vai perecer. Ele quer gerar em Israel, no deserto, dependência dele. Porque o homem, quando pecou, largou Deus e achou que pode viver sem ele. Tem que nascer uma confiança inabalável no seu coração por ele. O deserto não tem parede, não tem cidade, não tem as máscaras sociais. Eu sou dentista, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem? O que adianta você chegar no deserto e falar assim, eu sou juiz? Vai adiantar? Isso é máscara. Tem que cair. Porque sendo juiz ou sendo, sei lá, um varredor na rua, se tiver os dois no deserto, morre ou não morre? Igual ou não é igual? Então, no deserto a máscara cai. E o rico e o pobre? Vai adiantar?
Eu sou rico, por isso, vai morrer do mesmo jeito. No deserto, o Senhor nos coloca como de fato somos, sem as máscaras, sem as fantasias sociais que nós gostamos muito de vestir para nos considerarmos uns melhores que os outros. Porque no deserto não adianta que você é militar, ou que você não é militar, ou se você é dentista, ou se você é médico, ou se você é um intelectual, ou se você é um ignorante. Qual a diferença? Eu posso dizer a você, o Senhor é sábio, né? É ou não é? Pois é, meu irmão. É por isso que o deserto expõe o que está dentro de nós, o que você de fato é. Por isso, o deserto é um local para nós desconfortável. Muito. Ninguém gosta de deserto, porque ele é desconfortável. Porém, ele é extremamente necessário. É onde aparecem as queixas. Não foi ali que Israel começou a reclamar? Moisés, por que nos tirou do Egito? É porque não tinha sepultura suficiente lá e nos trouxe para esse deserto, ó. É onde aparece queixa, medo de morrer, rebeldia, não teve? É tudo no deserto. As incertezas como será que conseguiremos água, comida, sombra ou sair desse deserto? Será que Moisés não colocou a gente nesse buraco aqui para morrermos? Ó, é aqui que acontece. Mas também aparece uma coisa que é boa do homem, a coragem, ó, parece coragem, solidariedade, ó. Eu preciso contar contigo no deserto, você precisa contar comigo. Porque sozinho não dá. E sobretudo surge a fé. Porque eu preciso depender de quem eu não vejo. Ó. Lá no Egito, eles buscavam aqueles demônios que eram imagem, e eles ficavam na frente daquelas imagens, eles viam. No deserto você não vê nada. E você precisa confiar em quem você não está vendo. O confiarmos nele e também para nos ensinar a viver livre. O deserto é uma escola para a liberdade. Sabia disso? Sabe por quê? Liberdade não é só sair da escravidão, não, meu irmão. Você viu o que aconteceu com o escravo no Brasil? Libertaram ele e eles desenvolveram. Porque liberdade não é só tirar os grilhões, não é só parar de bater, é muito mais do que isso. Você tem que aprender a liberdade. Liberdade não é só sair da escravidão, é aprender a viver sem correntes e sem as cadeias. E o escravo não sabe. Você imagina, Israel era escravo no Egito por 400 anos. Tiveram gerações que nasceram e morreram escravos. E aí, de repente, você tira aquele povo, mas aquele povo precisa aprender a ser livre. E é no deserto, na nudez do deserto, que você aprende a ser livre. Ó, o deserto é onde o povo aprende a ser responsável, a confiar em quem não vê, a caminhar, a errar e recomeçar. Tudo no deserto. O deserto é para a cura da alma, das feridas da escravidão, porque a alma fica ferida, a alma fica machucada, a alma pensa, inclusive, e é convencida que ninguém gosta dela, porque ele nasceu, apanhou, morreu, os seus filhos apanharam, então agora eles estão sendo tirados de lá, eles se sentiam inferiores aos egípcios. Como nada.
como imprestáveis, viviam apanhando. E a criatividade desse povo tinha, foi revelada no deserto. Deserto é lugar bom, meu irmão. Rafael, que loucura é essa? Deserto é lugar bom, lugar de solidão. O deserto é para a cura da alma, das feridas geradas na escravidão. A escravidão não termina quando as correntes caem, mas quando a mentalidade, o sentimento mudam. Porque não adianta você sair do Egito, mas continua escravo. Quantas pessoas são libertas pelo Senhor, mas continuam no hábito da escravidão? Muitos. Muitos. O deserto é onde o povo aprende autonomia. Caramba, tu era escravo, tu não tinha autonomia nenhuma. Onde é que você vai aprender isso? Você tem autonomia? No deserto. Onde você vai levantar a cabeça, o algoz não vai te bater mais. Então você vai ter que aprender isso. Que ninguém vai te bater mais. Que ninguém vai te obrigar a fazer as coisas mais. Gente, eu noto isso até na igreja hoje. A igreja, se você for ver, as pessoas só fazem as coisas quando o pastor manda, quando a liderança manda, senão ninguém faz nada. Isso é a mentalidade de escravo. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Israel foi para o deserto aprender isso. Ouviu? Aprender a ser livre, a ter autonomia, a fazer as coisas não porque alguém bateu, porque alguém mandou, mas porque você entende que você tem liberdade para fazer. E a gente não vê isso nas igrejas. E a palavra está bem clara assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Você não vai fazer as coisas de Deus porque alguém está te mandando fazer. Você vai fazer porque você entende que Ele é Senhor dos céus e da terra e que Ele te chamou por graça e por graça, agradecimento, você cumpre aquilo que Ele falou. Sem ninguém mandar. Isso aí você só aprende no deserto. Senão você continua escravo. Amém? Senão você continua. Você não aprende autonomia, fica sem coragem, não tem disciplina, não tem confiança e não aprende responsabilidade coletiva. Paulo ensinou isso em Coríntios, não é? Se o dedo está machucado, o corpo todo sente. Isso é responsabilidade coletiva. Você só aprende isso no deserto, porque como escravo você não tem consciência disso. A vitória sobre os egípcios foi necessário para romper os laços da escravidão. Já a vitória sobre os filisteus seria enfrentado só quando Israel estivesse mais amadurecido como povo depois do deserto. É por isso que quem vai lutar contra os filisteus é Josué e Davi. Ali o povo já estava mais amadurecido, já tinha aprendido que era uma nação. Israel não tinha consciência de ser nação. Israel tinha consciência de ser escravo, não de ser nação. Deus leva para o deserto para ele aprender a coletividade, coisa que a igreja ainda não entendeu, porque ela não entende que é um povo, ela entende que ela é denominações. É ou não é? Então ainda não aprendeu. Não, você vai na igreja do pastor fulano, não vai na igreja do pastor ciclano, com coisa que pastor salva homens. Salva? Nós somos um povo e nós ainda não estamos com consciência de coletividade. Não temos. E digo uma coisa, povo dividido, acontece o quê? Não subsiste. Cuidado. Por isso que a igreja está cheia de problemas.
Amém? Eu sou daquela denominação, acabou. Tudo aqui está certo. Nós somos salvos, outro lá não são. A gente não tem nem a mesma palavra. Nós estamos com problema. Agora, Israel precisava aprender a depender totalmente do Criador. Em deserto, não se planta como no Egito se plantava. Plantava? Não, você pode plantar que não vai nascer nada. O interessante é que o Criador nos revela, inclusive, a quantidade de homens que saíram do Egito. E isso não é à toa. Olha lá em Êxodo 12:37. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças, sem contar as mulheres, sem contar os doentes. Amém? E os idosos. Este texto nos dá a possibilidade de fazer uma estimativa do tamanho ou do número do povo, da quantidade resgatada da escravidão no Egito. Sabia disso? Imagina aqui comigo. Se considerarmos que entre esses 600.000 homens, isso foi eu que calculei assim, tá? Um pouco mais da metade fosse casado, tivesse esposa. Né? São 600.000 homens, um pouco mais da metade seriam 350.000 mulheres. Se um pouco mais da metade fosse casado. Amém? Sem contar as mulheres solteiras. Estou só contando as mulheres casadas. Já teríamos aproximadamente 600.000 homens, mais 350.000 mulheres, 950.000 adultos. Só nessa minha estimativa por baixo. Acrescentando os filhos, e supondo que cada casal tivesse em média de 2 a 3 filhos, imagina aí, cada casal desses 350.000 casais, cada um deles tivesse entre 2 a 3 filhos, e provavelmente era mais, né? Mas eu fiz essa estimativa. Isso representaria, se fossem 2 filhos por casal, entre 700.000 e, se fosse 3, entre 1.050.000 crianças. Parou para pensar? Assim, mesmo em uma estimativa conservadora, como a que eu estou apresentando, o total chegaria aproximadamente a 1.650.000 a 2 milhões de pessoas. Isso na minha estimativa. Além disso, é importante destacar que, junto com Israel, saiu do Egito uma grande multidão composta por gente de diferentes origens. Pois é. Vai lá em Êxodo 12:38. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas uma grande quantidade de gado. Podemos então estimar que o total desse povo chegasse a algo de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Para pensar comigo. Você já imaginou isso? Eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando, Deus, como é que organiza 3 milhões de pessoas? Não, é impossível. Se você hoje pegar 3 milhões de pessoas, colocar no deserto e tentar organizar, não vai conseguir. Não tem como. Posso dizer para você? É impossível. Aí você começa a dimensionar o tamanho do milagre. Porque quando você não faz essas avaliações, você não tem condição de ver o tamanho que é o milagre que estava sendo operado lá naquele tempo. Porque qualquer cientista diz que isso é impossível. E eu concordo. É impossível. Humanamente, é impossível. Se você avalia as coisas assim, você começa a entender qual é o poder que esse nosso Criador tem. Apesar de hoje você tem outras avaliações, você pode olhar o buraco negro, as estrelas no céu, que a gente vê, né, mais próximo,
causa dos equipamentos que temos hoje. Então você vê o tamanho do Sol. Eu não sei se você já viu o Sol e a Terra fica assim, ó, perto do Sol. Um negocinho assim que não dá nem para ver direito. Flutuando. Então você sabe, hoje em dia, qual o poder de Deus. Mas se você ler a Bíblia e fizer essas avaliações, você começa a compreender a dimensão do poder que o Criador tem. O tamanho do milagre. Você consegue entender que é humanamente impossível. Moisés não tem capacidade de fazer. Não é só Moisés, não. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Principalmente no deserto. Como é que você vai dar água para 3 milhões de pessoas? Diz aí. Como é que você vai alimentar 3 milhões de pessoas no deserto? Eu não estou falando dentro de uma cidade. Eu estou falando para você num deserto. Como você vai alimentar 3 milhões de pessoas no deserto? Não vai. Rafael, mas eu sou dono do supermercado tal. E daí? Não vai. 3 milhões de pessoas no deserto, não vai alimentar. Você pode fazer o esforço que você quiser. Não vai. Só o Criador, nosso Pai Celestial, tem poder e tem autoridade para manter viva no deserto essa grande multidão por 40 anos. Olha aí, por 40 anos. E quero dizer uma coisa, durante 40 anos, alguém casou? Alguém teve mais filhos? Então você pode aumentar esses 3 milhões aí. Que a estimativa baixa que eu fiz. Em 40 anos morreu gente? Morreu. Mas nasceu gente? Nasceu. Nasceu gente. Então, meu irmão, por 40 anos, sustentar 3 milhões ou mais de pessoas num deserto é impossível. Por isso o Senhor vem nos ensinando desde o início que não há nada que Ele não possa fazer. Você precisa entender isso. Não ouvir a ciência falando, isso é impossível. Impossível é. Mas tem um que tem poder para fazer. É o nosso Pai Celestial. Avino Sheba Shammai. Nosso Pai que está nos céus. Veja Gênesis 17, 14. Há porventura alguma coisa impossível a Yud Reva Berre? 3 pontinhos, porque tem mais. O que você diz? Veja também o que diz Jeremias, quando ora ao Senhor, lá quando Nabucodonosor atacou Israel, lembra? Jeremias 32, 17. Senhor Yud Reva Berre, és tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Nada. Nem manter 3 milhões ou mais pessoas por 40 anos vivos no deserto. Veja a resposta do Senhor à oração de Jeremias, lá em Jeremias 32, 26 a 27. Então veio a palavra de Yud Reva Berre a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou, Yud Reva Berre, o Elohim de toda a carne, de toda a humanidade. E dos animais, porque animal é carne, não é? Se eu sou Elohim de toda a carne, eu sou Elohim de toda a humanidade e também dos animais. Acaso há alguma coisa demasiada difícil para mim? Qual é a resposta? Não. Veja também lá no Berit Hadashah, em Lucas 1,37, olha aí, porque para Yud Reva Berre nada será impossível. Aí é futuro, nada será impossível. Está vendo aí? Então você sabe e aprendeu até através de Yeshua, o filho dele, em Mateus 20, de 21 a 26. E Yeshua, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Yud Reva Berre tudo é possível, graças a ele. Amém, meu irmão? Às vezes nós temos medo, mas não há nada que nosso Pai Celestial não possa fazer. Nada. Nada. Você acha que se ele não quisesse, ele já não teria resolvido o seu problema? Hein?
Ah, Rafael, mas por que ele não resolve? Aí eu não sei, tem que perguntar para ele. Mas que ele tem poder para resolver, tem. Pode ser que ele está te levando para o deserto e ele quer saber o que há dentro do teu coração. E às vezes você fica reclamando, 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 reclamando. Às vezes você não dá graças a ele. Graças a Deus, porque eu estou no deserto vivo. Às vezes o aperto vem e você fica o quê? Blasfemando. Aí, meu irmão, vai sair do deserto? Nananina, não. Vai ficar rodando no deserto. E lá é difícil. Então, melhor é aprender logo. Meu irmão, está passando por aperto, dificuldade? Glorifica o Senhor. Tinha até um músico brasileiro aí, que era crente, que cantava, quer vitória? Vai gemendo. Vai chorando, geme e chora. Mas não blasfema. Se você se queixar, ficar blasfemando, oh, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém, você esquece de Deus, mas Deus não esquece de ninguém. Deus sabe o nome de todos os homens que viveram na terra, que vivem e que vão viver. Ele sabe o nome de todas as estrelas, de todos os anjos. Ele não esquece de ninguém. Nós esquecemos. Porque daqui a pouco, se cada um de nós for para um lado, daqui a 20 anos você vai falar, qual era o nome daquele careca barbudo lá mesmo? É ou não é? Você lembra do amigo seu da escola lá atrás? Qual o nome dele? Esqueceu, né? Mas Deus não. Deus sabe o nome dele, sabe onde ele está, sabe como ele está, sabe o pensamento do coração dele, do seu, do meu e de todos nós. Foi ele em que criou os céus e a terra, com seu poder e seu braço forte. E o interessante é que, com todos nós, o Senhor, depois de nos libertar, nos leva para o deserto, todos nós. Meu irmão, vou explicar para vocês, isso é um padrão dele. Tira da escravidão, coloca na piscina, com suquinho, com água mineral com gás e limão, com enservos de luva branca, te tratando, faz massagem, não é? Pratinho, comidinha na boca, não, ele bota no deserto sem nada, para você aprender a depender dele. Rafael, mas está tão difícil a vida. Glorifica a Deus, meu irmão. Todos nós que somos dele, passamos para o deserto. Se ele te liberta do pecado, ele te leva direto para o deserto. Ele não vai te levar para o lugar mais fácil. Ele vai te espremer, meu irmão. Te espremer. Você vai achar até que vai morrer, mas não vai morrer não, porque ele é contigo. Deu para entender? É um padrão, meu irmão. Se tu não passou pelo deserto ainda, tu há de passar. Rafael, tu está me amaldiçoando. Não, meu irmão, estou falando para você que é o padrão do nosso Criador. Ele pega a gente, tira da mão do nosso algoz, o diabo, e nos coloca no deserto. Você não conhecia ele, você não dependia dele, você achava que você era o bacana, o tal, mas era escravo do diabo, ele te libertou. Agora ele vai te mostrar que você precisa 100% depender dele. E tem uma coisa que eu escuto dentro da igreja. Não cai do céu. Não entra nessa não, meu irmão. Cai sim do céu. Cai sim. Basta ele querer que cai. Não entra nessas histórias, porque a igreja parece que não conhece mais o Criador. A igreja está sentada no conhecimento teológico humano. Cuidado com isso, porque deserto nos leva a ter um relacionamento com ele, porque não tem jeito. Eu não posso pedir para você água, porque você também não tem. Eu não posso pedir comida para você, porque você também não tem. Então, nós vamos depender de quem? Dele. E é isso que ele quer. E quando nós passamos pelo deserto, até achamos que não vamos suportar. E até desejamos morrer. Muitos ficam desejando logo morrer. Ah, que eu morra. Pô, por que nos tirou lá, que nós vamos morrer aqui no deserto? Ó céus, ó vida. Só acontece comigo.
Todo mundo está bem, olha lá, só eu que estou nessa pegada, nesse sufoco. Ninguém ora por mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me convida, ninguém dá paz do Senhor. Está vendo? Ó, eu vim aqui, ninguém me deu paz do Senhor. Tem ou não tem? Pois é, e às vezes Deus não quer mesmo que dê. E aí? Porque você está no deserto. Rafael, mas deserto é físico, mas é espiritual também. Ele nos leva para o deserto, é um padrão dele. Eu posso dizer a você, o Senhor me tirou do mundo, eu fiquei sozinho anos. Solidão mesmo. Ninguém me procurava. Eu dizia, ó céus, eu sou o pior dos homens na terra. Deus nem respondia. Nem respondia. Só respondeu uma vez, e zangando comigo, porque pois é. Ó, eu cheguei, eu estava aqui em casa, nessa sala, tinha uma poltrona aqui, minha família tinha viajado para Minas, eu estava deitado aqui, escutando as torneiras pingando. Tem, tudo. Não tinha ninguém ligava para mim, eu estava injuriado, eu falei, eu tinha carro, eu falei, Senhor, eu vou arrumar minha mala e vou lá para Minas para o carnaval. Aí, meu irmão, eu comecei a arrumar a mala, o telefone tocou. Era um profeta lá do Rio que me conhecia, porque a gente orava nos lugares. Aí ele falou assim, Deus mandou te perguntar uma coisa. Eu falei, é o quê? Se tu fraqueja caminhando com homem, o que será contra cavalos? E se tu fraqueja na vazante do Jordão, o que será contra a cheia? Tá bem, meu irmão? Eu falei, tá bem. Trum, desligou. Falei, Deus, tem misericórdia de mim. Não fui. Ele só me deu esse toque para eu não ir, porque eu ia fugir do deserto. Eu estava querendo fugir, porque é duro. A gente chora, a gente geme. Deus não fala nada. Bom é quando ele manda o anjo, mas e quando ele não manda? Bom é quando ele manda o maná, mas e quando ele não manda? O que você vai fazer? Às vezes você está no período onde ele não está mandando maná. E você está nervoso, parece que nada dá certo. Mas, meu irmão, espera que ele é poderoso para mudar de uma hora para o outro. Lembra de Jó? Foi de um dia para o outro, mudou tudo. E aí começou a vir a bênção, vem a bênção, vem a bênção. Porque Jó suportou o deserto que o Senhor colocou ele. Israel, aquela geração, morreu no deserto porque não suportou o deserto. Está cheio de crente morto no deserto. Fica dando jeito para sair do deserto. Já vi. Não aguento mais. Não, vou dar um jeito. Deus não está fazendo, já jejuei e não deu certo. Já ouvi muito isso, a gente é pastor, já ouvi. Falei, irmão, parece até que a receita de bolo fez errado, não deu certo. Meu irmão, Deus não está falando porque Ele não quer, Ele sabe o que você está passando. Pois é, Ele quer um homem forte. Ele quer uma nova criatura, Ele não quer o velho lá, escravo, Ele não quer. E nem é bom, porque se você sair do deserto, você volta para a escravidão. Você pensa que você deu jeito e não deu. Às vezes, nós precisamos calar a boca. Pode chorar, meu irmão, claro. Chora, sente angústia. Eu senti muita angústia. Gente, eu senti angústia de ranger dente. Você acredita? A angústia fica tão grande que seu dente é involuntário, de tão angustiado que eu estava. Eu falei, Senhor, será que esse negócio é tudo loucura minha? Eu não tinha experiência. Eu não estava dentro da igreja. Foi sozinho, o Senhor ali comigo. Eu não sabia. Fui aprendendo, chorando, aprendendo. E eu vou dizer a você, quando Deus te tira do deserto, gente, é uma explosão de alegria. É uma coisa incomparável. Incomparável. Difícil até de explicar. Mas se o deserto que você está passando é do Senhor, você vai suportar. Porque tem uma coisa, tem gente que entra no deserto por conta própria. Aí, meu amigo, posso dizer uma coisa para você? Tu tá roubado. Não entra no deserto por conta própria, não. Deserto é coisa que Deus leva e tira. Agora, se tu entrar por conta própria, tu vai sofrer e não vai ter maná.
E aí tu fica rodando no deserto, porque o Senhor não está te dirigindo. Tem muito crente rodando no deserto. Porque Ele é quem te sustenta e conduz nesse deserto. É um padrão do Criador nos levar para o deserto. Assim como Israel foi tirado do Egito e colocado no deserto. Deus poderia ter passado pelo caminho. Por isso que a Bíblia diz que o caminho da salvação é estreito. Você passa pelo deserto, caminho estreito. É estreito mesmo, dói mesmo, fere mesmo. Você chora mesmo. Não é uma ficção, é um fato. Amém? Então, assim como Israel foi tirado do Egito e colocado no deserto, exatamente como o Senhor fala lá em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Ó, primeiro ele chama. Ele não te chamou? Gente, o chamado de Deus é tremendo. É com amor. Vem, filhinho. Vem, mas ele não fala que vai te botar no deserto, mas ele fala, vem, filhinho, te ama, te trata, limpa teu coração e te põe no deserto. Para você aprender a depender dele. Amém? E depois de Israel passar pelo batismo, como Paulo muito bem nos explica, e a igreja às vezes não entende isso, 1 Coríntios 10, 1, 2, porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais, Israel, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. Na nuvem representa o Pai. Amém? Então, logo depois de Israel ser batizado, é levado ao deserto e lá ficou 40 anos. Ó, é liberto, passa pelo batismo, deserto. Você foi liberto, passou pelo batismo, e se não entrou no deserto ainda, vai entrar. Pode esperar. Não entrou ainda não? Hein? Está com medo de dizer? Mas Deus sabe quem entrou e quem não entrou. Ou às vezes o deserto é num momento, aí ele tira, depois põe de novo, até tu amadurecer como um homem espiritual, como um vaso de honra para que ele use. Então não fica com medo do deserto não, meu irmão. O deserto vem, não é? Logo depois de Israel ser batizado e levado ao deserto, e lá ficou 40 anos. E no deserto, Yud Revavirê fez o quê? Aí ele prova você. Mas Rafael, Deus não conhece o coração? Ele conhece, mas ele quer que você confie nele de coração. Ele não vai forçar você. Ele quer que você aprenda isso. Você confia no político. Você confia no padeiro. Tanto é que você compra o pão e não vê se tem veneno. Você vê que tem veneno? Vê. Você não vê. Então você confia no padeiro, porque sabe lá se o padeiro é doido? Hein? A moça aí não estava batizando as bebidas aí do pessoal? O pessoal confiou nela, mas ela matou um monte de gente aí. Então, quando você vai na padaria e compra o pão e chega em casa, nem olha o que tem dentro do pão, você parte e come o pão, é porque você confia no padeiro. Claro. Vai que o padeiro é doido igual essa mulher. Você come chumbinho. Ué, gente, você acha que eu estou brincando? Isso é um fato. Se eu chego no médico, o médico fala comigo, olha, Rafael, você precisa tomar isso, tomar aquilo, eu estou confiando nele, eu compro o remédio e tomo. Você nem lê bula, só Nenel. Mais ninguém, eu não leio. Eu olho aquele negócio, fico até desanimado, jogo fora para eu não ler um monte de coisa e depois eu não tomar o remédio. Você lê? Eu nem leio, a Nenel lê. Eu dei um jeito na coluna, a coluna começou a doer, doer, doer. Aí eu ia tomar um remédio, Nenel subiu lá, leu. Não vou te dar esse remédio não, porque está escrito isso. Eu falei, meu Deus. Ela leu. Não, e foi bom ela ter lido, porque eu ia tomar e ia me fazer mal. Entende, gente? Se você confia no farmacêutico, confia no padeiro, confia no médico, por que tu não vai confiar no Senhor? Que tem poder? Nós precisamos aprender isso. E é no deserto que tu vai aprender. No deserto não tem médico, não tem ninguém, você não pode contar com ninguém. E às vezes Deus silencia. Silenciar é que Ele quer ver o que teu coração vai produzir. Se vai produzir medo, se vai produzir revolta, se vai produzir desistência, desânimo, se vai produzir voltar para trás, porque tem gente que volta.
eu até estava meditando quando eu estava escrevendo essa palavra, se teve algum judeu que desistiu e voltou para o Egito. Deve ter tido. Ah, muita gente. Deve ter gente que falou, nada, isso aí é loucura, vou voltar. Lá eu tenho cebola roxa, pepino, banana, maçã. Ué, você acha que não teve gente que pensou assim? É óbvio que teve. É óbvio, é quase, eu poderia dizer que é quase uma verdade, que teve gente que voltou atrás. Deus quer ver isso, você vai voltar. Se você, por isso que Yeshua diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Por isso, quando ele coloca no deserto, ele quer exteriorizar o que você tem dentro do coração. Quer mudar o teu interior. Ele quer tratar você. Ele quer te forjar uma nova criatura. Senão, não tem jeito. Senão, não tem jeito. Dói. Parto dói. Tem que doer também, é claro. Então, logo, olha o padrão. Liberta, passa pelo batismo, deserto. E no deserto, Deus começa a provar, Devarim 8:2. E te lembrarás de todo o caminho. Aí tu não esquece. Eu não esqueci. Sabe o que Deus falou comigo? Ó, isso ele falou comigo. Fico até arrepiado quando eu lembro. Rapaz, você está vendo aquele muro lá? Eu vi um muro branco. Veio uma coisa, me empurrou no muro e ele falou assim: eis que te espremerei, a ponto que você vai pensar que vai morrer. Mas digo eu, tu não morrerás. Ó, fico até arrepiado até hoje. Eu digo a você, porque eu pensei que fosse morrer mesmo. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Mas ele conduziu a minha vida. E ele quer conduzir a vida de todos nós. Mas precisa passar pela escola do deserto. É padrão, não, Rafael, não quero, eu não aceito isso. Ué, então, continua a velha criatura sem salvação, volta para o Egito. O Egito é legal, gente, tem TV, tem um monte de coisa, pode voltar para o Egito. Mas tinha as distrações lá, ué, tinha a dança da macumba, tinha lá os negócios. Ué, não tem, até hoje tem. Pois é, tinha lá as danças, tinha lá o comer fogo, o fogo que aparece, que some, tinha um monte de distração. Bruxaria, os lazeres lá, sei lá, que esporte que eles tinham, era cortar a cabeça, quem cortasse a cabeça ganhava, alguma coisa desse tipo. Mas tinha, gente, é ser humano. É ser humano. Hoje a gente tem futebol, tem jogo eletrônico. Naquela época, sei lá, quem cortar mais cabeça ganha um prêmio, sei lá. Tinha, gente. Não tinha em Roma? Tinha ou não tinha em Roma? Aquilo era uma distração, gente. Pois é. Então, aí Deus começa a provar. Devarim 8:2. E te lembrarás de todo o caminho. Você não pode esquecer o caminho que Deus está te levando, meu irmão. É para não esquecer. Pelo qual o Senhor teu Elohim te guiou no deserto. Ele não quer que você se esqueça que você passou pelo caminho no deserto. Quero nem mais lembrar disso. Ele não quer que tu esqueça. Ele quer que tu testemunhe. Ele está falando aí, ó. É ele que está falando. Vou ler de novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Elohim te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Nem sempre quando a gente é humilhado é o diabo. Aí, ó. Às vezes é ele que está te humilhando. Para quê? Para dizer, para ver o que teu coração vai fazer, como é que você vai reagir. Ah, ele vai ver. Olha só, o diabo vai dizer, ah lá, ó. Ele fala do Senhor, mas lá o que ele está fazendo. O diabo acusa, meu irmão. Ó, e te provar. Não é tentar, é provar. Te prova. Para saber o que estava no seu, para saber o que você vai exteriorizar. Que fruto, né? Se é da carne ou se é fruto espiritual. Se você ainda naquela luta toda, igual Jó é um exemplo disso, meu irmão. Jó naquele deserto todo, até a mulher dele deu força. Larga esse Deus, vamos sair aí, vamos nos bailes, não sei o quê. Ele falou, não, mulher, fala como uma louca. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome.
Esse entrou no deserto e saiu 2 vezes mais rico. Dando glória a Deus. E ele recebeu 2 vezes mais e mais. Ele ainda orou por aqueles amigos dele que estavam afundando ele. Pô, você é pecador, você ele não era. O próprio Senhor disse que ele era um homem justo. É o padrão de Deus, você vai entrar no deserto. Né? Pois é, agora aí ele aprendeu. Onde ele aprendeu a conhecer o Criador? No deserto. Ninguém aprende o Criador em banco de escola, não, meu irmão. Isso é conversa. Paulo foi a mesma coisa. Paulo aprendeu na escola lá de Hilel. Mas ele foi conhecer o Filho de Deus como? Teve que cair do cavalo, meu irmão. Teve que ganhar um peteleco divino, imagina. Bom, ficou cego e foi para a Arábia, se não me engano, durante muito tempo, aprender lá com o Senhor, meu irmão. Ele foi para o deserto dele. Paulo andou no deserto, todos nós andamos no deserto. Temos, com o Senhor. Para provar, para saber o que estava no seu coração aí, meu irmão. Olha, gente, cuidado, às vezes você está passando por dificuldade, aí tu fica lá dentro do coração, pô, que droga, só acontece comigo, não sei o quê, fica falando bobagem. Deus está ouvindo. Aí você fica andando no deserto, aí você nota que não sai do deserto, fica rodando. E o pior, pode morrer no deserto. Amém? Aquela geração que saiu do Egito, adulta, toda ela morreu no deserto. Poderia ter saído, mas morreu no deserto. Sabe por quê? Não foi edificado fé no coração deles. Gente, guarda uma coisa no coração. Padrão de Deus. Liberta da escravidão, batiza e vai para o deserto. Esse é um padrão. Não muda, Deus não mudou. Tá bom? E ele vai provar você, vai te humilhar, vai provar, para saber o que está dentro do teu coração. E mais uma coisa, que a igreja está perdendo. E se guardarias os meus ou não. E o que a igreja está fazendo? Hein? Ou não. Fazendo ou não. Então Deus está pegando pessoas, libertando pessoas, batizando, botando no deserto, para ver o que há no coração. E a primeira coisa que eles fazem é negar a lei de Deus. Então já está perdendo. Amém, meu irmão? A coisa é séria. Já estão perdendo. Porque está cheio de gente dentro da igreja, no deserto, e mostrando a Deus que não obedece os seus mandamentos. Aí você consegue entender. A salvação não foi porque você obedeceu. A salvação não foi porque Israel obedeceu. Mas ele foi batizado e foi para o deserto para ver se obedeceria. É diferente. Por isso que Paulo fala, anulamos a lei pela fé? Não, antes estabelecemos. Então, o Senhor me tirou do pecado, me batizou nas águas, me leva para o deserto para ver se eu vou obedecer. E a igreja está dizendo o quê? Nananina não, a lei de Deus acabou. Aí, meu amigo, vai morrer muita gente no deserto. Amém? A coisa é séria. E o de Revavirê humilhou e deixou Israel ter fome e de forma sobrenatural sustentou e vestiu Israel no deserto. Gente, vestir alguém no deserto é milagre. Uma pessoa é milagre. Imagina 3 milhões ou mais de pessoas. Porque não nascia criança. O pé do adolescente não vira uma prancha? E aí? E sapato envelhece? Agora a palavra fala que o sapato não envelhecia nos pés. Ó, milagre. E couro apodrece, né, gente? Porque não era tênis da Adidas, com bolha de ar no fundo, não era disso, não. Era coisa de couro. E couro apodrece, não apodrece, seca, debaixo do sol, areia quente, de noite muito frio. Então vai estragando o couro, gente. Mas a sandália não envelhecia. Ué, milagre, meu irmão, cresce. Deus não faz crescer membro de pessoa que tem perna curta, braço curto? Mas, isso não é problema não.
Então, veja em Devarim 8, 3 a 4. E te humilhou, e te deixou ter fome. Então, às vezes, a gente passa necessidade, não é o diabo que está fazendo, é Deus que está experimentando você, meu irmão. No deserto, a necessidade vem. Agora, ele te sustenta com maná que tu não conheceste, ou seja, Deus tem poder para fazer na sua vida coisa que tu nunca viu, nem ninguém nunca viu, porque ele tem poder. Só que nós entramos no deserto e começa a lamúria e a reclamação. Deus não se agrada de reclamação. Deus, Deus não vai brigar se você chorar, não vai brigar se você clamar, nada disso. Mas vai brigar se você ficar nessa lamúria e liga para um, liga para outro. Poxa, me ajuda, não sei o quê. Aí o político tal, não sei. Não é assim que acontece? Pois é. Deus não se agrada disso não, meu irmão. Deus se agrada em você permanecer ali, porque Ele tem poder para fazer milagres. Por isso que Ele diz assim, ó, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que um homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Gente, todo mundo fala isso, mas ninguém vive isso. E aí? E aí? Porque às vezes a gente passa dificuldade e necessidade, mas a palavra está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você, eu não tenho comida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e reclama para um, reclama para outro. É ou não é? Então, o que está expressando no seu coração? Que você não suporta aquilo. Que você discorda de Deus. Amém, meu irmão? Gente, quanto mais eu leio, mais eu vejo que a gente não sabe nada. Que a gente precisa aprender muito. Às vezes, a gente passa necessidade, a gente logo fala o diabo. Gente, olha só, o Senhor me converte, eu sou mandado embora do trabalho. Eu orei e falei, Senhor, não estou te entendendo. Eu não estou te entendendo. Agora, o que os homens vão dizer? Ele está nem preocupado com o que vão dizer, gente. Você acha que Deus está preocupado? Ah, olha lá, o Rafael é crente, mas ele está desempregado. Que Deus é esse? Ele nem está preocupado para ele está preocupado como eu vou responder a isso. É isso que ele está preocupado. Ele não precisa de testemunho meu, precisa? Pois é. Se ele quiser matar o cara que falou isso, ele mata na mesma hora, é porque ele não faz. Mas ele quer que eu tenha uma resposta boa, para que ele possa me usar como vaso de honra. Todo mundo tem medo da vida do Jó, ninguém nem gosta de ler. Mas todo mundo respeitava Jó, meu irmão. Porque ele suportou e glorificou o Senhor. Amém? Você não vive só de pão. Você vive de toda a palavra que sai da boca de Elohim. E você precisa entender isso. Eu preciso entender essa verdade. Ah, Rafael, como é que eu aprendo essa verdade? Sentado na escola? Não, senhor, meu irmão, é no deserto que você vai aprender isso. Porque no deserto você vai procurar o político, não vai encontrar. Você vai procurar o pastor, não vai encontrar. Você vai passar pelo profeta, o profeta vai olhar para você e vai te ignorar totalmente. Aí você vai aprender a depender dele, da palavra dele. Aí tu vai correr para a Bíblia. Aí vai aprender a orar. Não está acostumado a orar. Vai chegar assim, poxa, pastor Rafael não quer orar por mim. Eu vou orar então. Mas, Senhor, eu não sei nem orar. É ou não é? Não é assim que acontece? Pois é. Como é que Deus vai ensinar a gente? É assim, meu irmão, que ensina. É na vida. É no deserto. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Ele faz milagre. Ó, ele falou para mim, Rafael, você vai pensar que vai morrer, mas tu não vai morrer. E eu não morri. E eu pensei que eu fosse morrer, que eu não estava aguentando. Porque o deserto parece que nunca acaba. O deserto é grande. A alegria é desse tamanhozinho, gente. Você recebe alegria, quando chega aqui já acabou, parece que é meio-dia só, e olhe lá. Não é? Essa sensação que eu tenho, alegria é desse tamanho. Agora a luta, às vezes até você perde de vista.
Parece que não vai acabar nunca. Pô, Deus falou assim: eu vou te dar a sua esposa, me mostrou minha esposa, mas não disse que eu ia esperar 14 anos. Porque se ele dissesse, eu ia aguentar? Não ia, gente. Deus é sábio. Filhinho, fica aí no deserto que eu vou te dar a sua esposa. Mas ele não falou o tamanho do deserto, meu irmão. Ele não fala. Porque se ele falasse, eu acho que eu fugia pelo lado direito. Já viu aquele desenho? Escape pelo lado direito. Tchum. A gente pode. A gente pode, gente. Todos nós. Por isso que é bom você estar com esperança. Vai ser amanhã, vai ser amanhã, vai ser. E nesse vai ser amanhã, 14 anos. Pois é. Deus prova o coração, meu irmão. Não pensa que isso é brinquedo, não. A tua roupa não envelhece, ou seja, ele vai fazer milagre na sua vida. Ele faz. Ele não precisa de você ficar pedindo para ele fazer. Ele faz quando ele quer, meu irmão. E Yeshua falou para mim, eu estava num desespero tremendo, querendo que Yeshua falasse, não sei o que, o senhor tem que falar, e papapá, cheio de arrogância. Ele falou, Rafael, ele falou em voz audível comigo, Rafael, eu falo quando eu quero. Depois que ele silenciou, eu falei, faz sentido. Faz sentido, é ele que é Senhor, não sou eu. Então ele não fala quando eu quero, ele fala quando ele quer. É diferente. E a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Muita dificuldade. Todos nós. Temos ou não temos? Muito difícil. Você fala, Senhor, eu sou melhor que todo mundo, por que o senhor não fala comigo? Sou bonzinho pra caramba. Até o cara me pediu um dinheiro, eu dei. Senhor, o que está acontecendo? Tu é soberbo. Pronto. Já arrebenta logo. Mas ele faz, nem te inchou o teu pé, ó. Os caras andavam no deserto, o pé não ficava inchado. Às vezes você vai até na padaria, volta, o pé está desse tamanho, bota para o alto, bota água com sal. Lá, meu irmão, o pé do povo nem inchava. Olha que coisa. Veja Yeshua. Com Yeshua foi a mesma coisa, você quer ver? Deus não chamou Israel do Egito, não batizou e não levou para o deserto Israel. Veja o caso de Yeshua. Ó, foi para o Egito ainda bebê, como Israel foi. Ó. Veja em Mateus 2, 13, 14. Bebê representa o princípio do povo, foi no Egito. Então Deus mandou Yeshua para o Egito. Mateus 2, de 13 a 14. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para onde? Por que não mandou ir para a Grécia? Por que não mandou para ir outro país? Meu irmão, tem outro país perto ali de Israel. Mandou ir para o... Porque Oséias diz, do Egito, chamei meu filho. Olha aí, ó. E demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito. Foi morar no Egito, eles moraram no Egito. Depois da morte de Herodes, a família de Yeshua volta para Israel. E veja por quem Mateus 2,15. Mateus 2,15. E esteve lá no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte de Yud-Hê-Vav-Hê pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho, Oséias 11:1. Da mesma maneira que Israel foi chamado do Egito. E por volta de 30 anos, Yeshua sai da Galileia, vai ter com João para ser o quê? Batizado, da mesma forma que Israel foi no passado, no mar e na nuvem, que representa a presença do Pai. Veja em Mateus 3,13. Então veio Yeshua da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E logo que Yeshua sai da água, a manifestação do Pai, a nuvem, batizado na água e na nuvem. Está vendo aí, ó? Mateus 3, 16, 17. E sendo Yeshua batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Yud-Hê-Vav-Hê descendo como pomba
e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ó, a água e o Pai, no batismo de Yeshua, igual Israel. Yeshua foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias. Israel ficou quanto tempo no deserto? Quem levou Israel para o deserto? Quem levou Yeshua para o deserto? O Pai, o Espírito, o Pai. Veja em Mateus 4, 1, 2. Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser provado, tentado. Ó aí, ó, pelo diabo. Yeshua ficou 40 dias e foi tentado pelo adversário. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ó, no deserto te humilhei tendo fome. E Yeshua foi humilhado tendo fome. Olha aí, ó, a mesma coisa. Yeshua foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias e teve fome, como Israel teve fome no deserto, e foi tentado pelo adversário. Assim como Israel foi provado 40 anos, Yeshua foi provado 40 dias. Yeshua foi provado como Israel foi, para saber o que estava no coração de Yeshua, se guardaria os mandamentos de Yud Revadveh ou não. Yeshua prova que sim, porque tudo que ele respondeu dentro da Torá. Ou seja, ele foi provado e aprovado no deserto. Ó. E não pense você, tadinho de nós. Esse processo é um padrão estabelecido por Yud Revaveh. E não pense que nós ficaremos de fora. Você não fica de fora. Você quer a salvação? Ele vai te libertar pelo sangue do Cordeiro, vai te batizar nas águas e vai te levar para o deserto. E é o Espírito que te conduz ao deserto. Amém, meu irmão? Isso é um padrão. Não reclame. Você pode até pegar areia e mastigar pedrinhas, como Jeremias falou, tu me deu pedras para mastigar. Mas não reclame. Chora, bota o joelho no chão, clama pelo nome dele, busca a presença dele, mas não reclame. Porque senão, tu vai ficar mais tempo no deserto e pode até morrer nele. Nunca sair, como aquela geração. Por isso que eu acho que o deserto, ao mesmo tempo que é preparador, ele também mata. Isso depende de nós. Amém? Assim como Israel foi provado no deserto, e nosso Salvador também passou por esse caminho, nós igualmente passaremos pelo deserto e seremos provados. Se você ainda não enfrentou esse processo, certamente enfrentará. É preciso vigilância. Toda a geração adulta que saiu do Egito pereceu no deserto, porque não permitiu que aquele tempo de provação gerasse fé e confiança em seus corações. O deserto não lhes foi útil. Gente, que o deserto que nós estejamos passando seja útil para que nós possamos alcançar aquilo que Deus quer. Mas você já sabe, o justo viverá pela fé. Isso significa obedecer os mandamentos de Yud Revaveh pela fé. Sem fé, nenhum homem pode agradar ao Senhor, pois é pela fé que estabelecemos e praticamos os seus mandamentos. E só assim cumpriremos o que é cantado no Shema Israel aqui, todo Shabat, que você já deve estar cansado de ouvir, não é? Ve ahavet et Adonai Elohecha vechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Amará, pois, o Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém. Shabbat Shalom. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas.